Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sérgio Lopes do canal MS Dicas Automotiva com mais uma dica. Celta com a frente muito baixa, encostando o pneu no paralama. Todas as vezes que coloca a ocupação máxima, as 5 pessoas que passam no quebra-mola, passam em buracos assim maior que o carro dá aquela balançada, ele fica encostando o pneu. Só na dianteira, só no paralama dianteiro, tá certo? Então o que pode ser isso aí? E como solucionar o problema? Lembrando que essa dica vai servir aí para toda a linha Chevrolet, sem exceção, tá? Vai servir aí para o Celta, vai servir aí para o Classic, vai servir para o Corsa, Montana, Agile, Onix, Prisma, Cobalt, todo ele sem exceção. E tudo que eu falar aqui, também você pode aplicar com certeza para todos os outros veículos e todas as marcas e modelos e com qualquer motorização. Esse nosso carro aqui, do exemplo, como vocês podem ver, ele é um Celta, tá? Um Celta 2005 é o ano dele, tá certo? Motor VHC, e ele tá com esse problema, ele tá baixo à frente, tá certo? E aí tá encostando. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. A distância aqui tá aqui, ó. Pneu aqui do paralama, tá certo? Então o pneu aqui, ó, ele tá encostando na parte de cima. Só quando coloca peso, coloca o peso do carro, que estressa o volante para um lado ou para o outro, principalmente ele encosta ali, tá certo? Até na parte de cima aqui tá meio machucado, tá vendo? De tanto o pneu bater e encostar aqui, tá certo? Então, gente, aqui é o seguinte, como de costume, tá? Eu vou falar para vocês tudo que provoca esse sintoma e como solucionar. Mas antes, deixa eu mostrar para vocês aqui a medida que tá aqui. A gente vai comparar com a traseira também. Lógico que a parte da frente sempre tem que ser um pouco mais baixa do que a parte de trás, né? Logicamente, mas só para vocês terem uma noção aqui, que a gente vai fazer um procedimento. E aí a gente vai, ó, gente, eu tô medindo, tô colocando aqui a trena, ó, encostando no aro aqui, ó, na roda, tá certo? No meio do para-choque. Ó a distância aí, tá certo? Tô colocando aqui, ó. E aí percebam aqui, ó, ele tá aqui com 15,5, 16, 15,5, quase 16 centímetros de altura, tá certo? Quase 16 centímetros de altura aqui a distância, tá bom? A gente vai fazer um procedimento e depois vocês vão ver, eu vou comparar outra vez a altura que ficou. Já vou falar um pouquinho sobre esse procedimento. Então, ó, primeira coisa aqui, o carro tá com a frente baixa, muita gente já diz logo, muito provavelmente vai ter gente agora falando, ah, é amortecedor, gritando daí do outro lado aí, quem tá assistindo o vídeo, é amortecedor, né? Então assim, ou seja, de cara muita gente já vai dizer logo que é amortecedor. E amortecedor, gente, pasmem, amortecedor não faz isso, tá? Amortecedor nunca, jamais, hipótese alguma, amortecedor vai fazer o carro ficar baixo. Amortecedor faz o carro ficar mole à frente, faz o carro bater a suspensão. Sabe quando você passa um buraco, o carro fica todo mole assim, fazendo aquele efeito canguru pulando, tá? Amortecedor só faz isso e nada mais. Amortecedor nunca, jamais, hipótese alguma, em carro nenhum, de marca nenhuma, ele vai fazer a altura do carro. Quem faz a altura do carro é a mola helicoidal, tá? Essa mola aqui, ó. Essa mola aqui, ó. Certo? Mola helicoidal, tá ali a mola. Certo? Então a mola helicoidal. Alguns chamam a mola espiral por ter forma de espira, né? Forma de espiral. Então, essa mola aí é quem faz a função do carro subir, do carro estar mais alto ou estar mais baixo, tá? Muita gente aí até corta a mola para rebaixar o carro, mas isso aí é uma outra história, é um outro departamento, vamos dizer assim, né? Tem pessoas que fazem isso de propósito, baixa o carro, corta a mola, enfim, bota um rodão no carro, né? Mas não é o nosso caso, eu tô falando nos casos normais, o carro normal e de repente tá mais baixo a frente aí, às vezes baixa só um lado mais que o outro, um lado tá baixo, o outro lado tá normal, às vezes baixa os dois, às vezes baixa só um lado e depois, com o tempo, depois o outro baixa. Então, o que é que faz isso aí? A mola helicoidal cansada, tá bom, pessoal? Tempo de uso faz a mola helicoidal ficar cansada, sem pressão, e aí a frente do carro baixa, tá certo? E outro detalhe também é o seguinte, que eu tô falando aqui nas condições normais. Tem gente que coloca um pneu, né? Um pneu assim, de perfil alto, um pneu muito alto para a caixa do carro, e aí realmente vai ficar encostando mesmo. Não é problema da mola helicoidal, é problema porque colocou um pneu grande demais. Mas esse carro aqui, ele tá com a rodagem certa, correta do carro. Ele tá com o pneu aqui, ó, 175/70/13, tá certo? Até se você botar um aro 14 aqui, não era para ele encostar, entendeu? Então assim, ele tá encostando com o aro 13, aro normal encosta toda hora. Saiu com ele, andou um pouquinho, passando no quebra-mola, já tá encostando, tá bom? Então, o que é o problema?
mola helicoidal cansada, sem pressão. A mesma coisa a gente poderia falar se o problema fosse lá na traseira, tá bom? Se o problema fosse lá na roda traseira, em vez de ser na dianteira que está encostando, o carro tivesse com a parte traseira baixa encostando. E lá, detalhe, lá atrás ele está sem calço, eu já verifiquei, não tem calço na mola, tá tudo normal, tá certo? Tá na suspensão normal, tá certo? Então suponhamos que se fosse lá atrás tivesse baixo encostando, seria o que? Também mola helicoidal cansada, tá certo, pessoal? Não vai ter outra coisa, gente, não vai ter outra coisa. Tá certo? Fora a mola helicoidal cansada, é só se alguém adaptar mesmo, cortar a mola, colocar pneu maior, enfim. Mas o carro tá normal, baixou, mola cansada, tá bom? E aí como solucionar esse problema da mola helicoidal cansada? Como solucionar? Gente, existem duas formas, tá? De você solucionar esse problema de mola helicoidal cansada. A primeira delas, logicamente, fazer a substituição da mola helicoidal. Trocar ela, tá? Substituir a mola. Beleza? Compra um par de mola novo e coloca, tá certo? É a forma correta, a forma certa, a forma mais eficaz de você fazer. Colocar de preferência uma marca aí original, tá certo? Ou que seja uma substituição de original, uma marca de paralela, mas que seja uma marca boa, né? A gente tem aí a Lippert, que é uma marca muito boa também, né? Mas de preferência eu recomendo Cofap, né? Que é a original. Enfim. Sim, aí como eu estava falando, substituição é a primeira forma, né, de resolver o problema, tá certo? E a segunda forma, gente, é colocando um calço, tá? Um calço na mola dianteira, tá certo? Aí vai ter carros que vai se adaptar bem, vai se ajustar bem ao tipo de calço. E tem carros que não é recomendável, nem é bom que se coloque calço na mola dianteira. Né? Tem carro que não fica legal, não tem nem como você colocar. Ele não dá nem essa possibilidade, tá certo? Mas no caso do Celta, do Corsa, do Classic da linha GM, você tem sim essa possibilidade de você colocar um calço. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui o calço que a gente vai colocar aqui, certo? Tô aqui, ó, com os calços da mola dianteira desse Celta, tá bom? É um calço de 3 centímetros, tá? Ele tem 3 centímetros aqui de altura, ó. Percebam aqui, ó. 3 centímetros de altura. E a gente vai estar colocando aí nas duas molas helicoidais aí, tá? Dianteira, tá certo? Nas duas molas dianteiras. E aí a gente vai subir, aí mais à frente vai ficar aí numa altura muito boa. Porque o que acontece? Não é que a mola, não é que esse calço vai fazer a mola subir a altura, não vai alterar a altura da mola. Esse calço ele vai dar mais pressão na mola, a mola vai ficar mais encolhida ali, né? No espaço dela mesmo ali entre o prato amortecedor e o coxinho na parte de cima. Ela vai ocupar o mesmo espaço, só que ela vai ficar tipo maior, porque esse aqui esse calço vai fazer ela ficar grande, vamos dizer assim, vai ficar maior. Então ela vai ter que encolher mais e consequentemente ela vai ficar com mais pressão. Então quando ela ficar com mais pressão, coloca o carro no chão, ele já vai ficar com uma suspensão mais rígida, assim, um pouquinho mais dura, então ele não vai descer tanto, ele vai ficar na altura boa, na altura normal, né? Assim, então a gente vai estar fazendo esse procedimento, né? E depois eu vou mostrar para vocês ao final, como ficou. Durante o serviço eu vou tentar mostrar alguns pontos aí. A gente vai ter que tirar, né? Soltar esses parafusos daqui, né? Tirar a roda, tirar o amortecedor completo, para poder tirar a mola fora, para poder colocar o calço, remontar e botar no lugar. Então eu vou tentar mostrar aí alguns pequenos cortes, né? Durante aí o serviço, para vocês terem uma noção melhor de como fazer isso aí, tá bom? Ó, gente, para tirar aqui, né? O conjunto aqui do amortecedor, né? A coluna completa, ó, tirou os dois parafusos daqui que prende a manga do eixo, né? Tiro de cima, tiro de baixo, soltou. Isso aqui já solta, fica livre, ó. Tá vendo? Fez isso aqui, ó. Aí o próximo passo é soltar aqui em cima, ó. Soltar esses parafusos aqui, ó. Essa porquinha 13 daqui e a outra porquinha 13 aqui. Soltou, já puxa isso aqui pra fora, tá bom? Aí o próximo passo é colocar o agarre de molas para encolher a mola, tirar a parte de cima do coxinho para poder colocar o calço e o kit de batente e coifa, beleza? Ó, gente, eu tô aqui já com os dois amortecedores, né? O conjuntinho aqui no chão, para mostrar para vocês aqui a diferença, tá bom? Esse aqui é o do lado direito e esse aqui é do lado esquerdo. Do lado esquerdo eu já botei o calço, já instalei o calço, e do lado direito ainda não, tá? Perceba aqui que o amortecedor é o mesmo tamanho, ó, daqui para cá, ó, da ponta aqui do coxinho para essa ponta aqui do prato. Percebam que
não cresce nada, é o mesmo tamanho, porque o objetivo aqui do calço, tá? Desse calço aqui que a gente vai instalar aqui no outro, ó, isso aqui a gente vai colocar desse lado, tá certo? O objetivo não é fazer o conjunto aqui ficar maior, crescer. Ele vai encolher mais a mola liquidal vai ficar mais contraída, vai ficar menor, vai ficar com mais pressão. Então quando a mola fica com mais pressão, quando colocar o peso do carro em cima, ela vai suportar mais esse peso e vai ceder bem menos, e aí o carro não vai ficar baixo como antes, né? Porque lembram que eu falei do começo que geralmente sempre o carro baixou, vai ser a mola cansada ou mola quebrada, alguma coisa na mola. O amortecedor não faz o carro baixar ou subir, a mola sim, tá certo? Então o objetivo do calço que a gente tá colocando é para isso, é para dar mais pressão na mola, tá certo? E aqui observe aqui o seguinte, ó, eu coloquei aqui, ó, eu revesti a mola aqui, essa parte de baixo aqui, ó, tá revestida, certo? Com o que foi que eu revesti? Mangueira de jardim, tá certo, pessoal? Você encontra em qualquer esquina aí, material de construção, ferragem, você compra e você reveste aqui a mola para não ficar raspando no prato fazendo barulho, tá certo? Eu revesti porque o calçozinho de baixo, né, o inferior, tá vendo que evita de fazer barulho, todo estragado. Eu já tava com a mola raspando no prato fazendo barulho também, então substituí. E esse daqui é o da parte de cima, ó. Esse outro aqui é o da parte de cima, tá certo? O da parte de cima eu tirei para esse daqui para colocar esse aqui maior, tá bom? Percebam que aqui, ó, o que tá do lado direito ainda é o original, tá bom? E aqui também a parte de baixo ainda tá aquele calçozinho ali, que é para evitar da mola raspar no prato, que eu também vou tirar porque ela tá rasgada também. Vou tirar e vou também revestir com aquela mangueira ali, com aquele material, tá certo, pessoal? E agora, gente, eu vou dar pausa, dar continuidade no serviço, né? Vou fazer substituição daquele ali, colocar esse calço aqui agora naquele lá. E aí quando eu instalar aqui no carro, certo? Quando eu instalar no carro, deixar tudo certinho, a gente volta a fazer aquele teste, né? Medir a altura que ficou, se ficou bom, como é que tá, entendeu? Eu mostro tudo pra vocês. Ó, pessoal, serviço concluído, tá aí o carro no chão. Tô fazendo aqui, mostrando de lado, meio que de longe, para vocês verem que tá praticamente quase a mesma altura, né? A parte dianteira e a parte traseira. A dianteira tá um pouquinho até mais alto, mas também quando o carro estiver andando com a movimentação, ele vai se ajustar, ele vai ceder um pouco mais e ele vai ficar praticamente a mesma altura, tá certo, pessoal? Então vamos fazer aquele teste que a gente fez no início, vamos medir outra vez aqui a roda dianteira para ver a altura que ficou, tá certo? Então vamos ver aqui, ó, medindo aqui igualzinho no meio do pneu e aqui no meio do paralama, né? No meio do paralama. Tá dando, pessoal, ó, 19, tá certo? Ó? Praticamente 19 centímetros, tá certo? Tava dando antes 15,5, quase 16, né? Agora tá dando praticamente 19. Beleza? Então aumentou aí 3 centímetros aí na suspensão dianteira do carro. Tá certo? Vamos medir aqui a parte de trás também, pra gente ver quanto ficou. Parte de trás, meio do pneu da roda aqui, ó, 18. Ou seja, a parte traseira ela tá 1 centímetro mais baixa do que a dianteira, mas é aquilo que eu falei para vocês, tá? A parte dianteira ainda vai se ajustar quando começar a andar. Aquela borracha ela cede um pouquinho mais e vai acabar ficando, né? Aí nas primeiras semanas vai ficar praticamente a mesma altura, tá certo? A dianteira e a traseira. Então é isso mesmo, é normal, tá correto dessa forma, tá bom? Então tá aí, pessoal, é uma boa opção, né? Para quem não quer substituir as molas, né? Porque para fazer serviço da substituição da mola é bem mais caro, né? Do que colocar o calço, né? E fica tão confiável, né? Fica tão confiável quanto se você tivesse colocado aí um jogo de molas novos, tá certo? E essa solução também, pessoal, ela é simplesmente também para quem não, ela serve também, né? Aliás, para quem o carro não tá arrastando quebra-mola, o carro tá arrastando quebra-mola, né? Lombadas e tal.
e a pessoa está se incomodando, o carro não está encostando o pneu no paralama, mas está arrastando o quebra-mola, então serve também para você fazer essa suspensão ficar mais alta, né? Para evitar esse tipo de problema de estar arrastando o carro embaixo no quebra-mola, tá certo? E principalmente para quem tem Celta, para quem tem Corsa, para quem tem Classic, que é um carro geralmente mais baixo, aro 13, então tá aí a solução, tá certo? Colocar um calço na mola aí de 3 centímetros, beleza? Então, pessoal, era essa dica que eu tenho para dar. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. Se eu conseguir te ajudar, por gentileza, aí deixa seu like. Pra gente ele é muito importante. Se você é novo no canal aí, se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que a gente postar um vídeo novo, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal MS Dicas Automotiva.